Boa noite, a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Nós hoje temos mais uma oportunidade em poder falar um pouco da palavra de Deus. Normalmente nós temos colocado esses vídeos às quintas-feiras, né? Já há algum tempo, eu não sei se 2 ou 3 anos já, que nós estamos nessa situação, por questão aí da pandemia, esse tipo de coisa. E até vou dizer para você que é uma coisa que parece que ficou muito cômoda, né? Parece que não está fazendo falta para ninguém esse tipo de culto que era realizado nas quintas-feiras. Isso é uma opinião particular. Onde nós vemos que ficou bem prático, né? Pessoa que sai do trabalho já não precisa mais correr, né? Pegar metrô, ônibus, trem, carroça para poder chegar correndo na igreja, para participar do culto, esse tipo de coisa, né? Dia que está chovendo, fica muito cômodo para nós. Mas por outro lado, é algo que a gente precisa pensar e meditar bem. Por quê? A cada culto que a gente perde, é uma oportunidade da gente estar mais próximo de Deus e dos nossos irmãos. Aqueles que compartilham exatamente daquilo que nós compartilhamos, daquilo que nós esperamos, daquilo que nós temos esperança, daquilo que nós temos vivido, de anos de estarmos juntos, conhecendo as famílias, falando inclusive de famílias, ainda hoje nós vamos orar por alguns pedidos que o pessoal colocou, né, essa semana no WhatsApp, né, que fizeram alguns pedidos para que a gente possa, porque a gente criou uma relação de família, né, a igreja é formada de famílias, e nós criamos essa convivência de família, às vezes até mais do que de próprio sangue. São irmãos que muitas vezes nos acolhem, nos socorrem, nós nos ajudamos mutuamente em oração, na busca, né, de Deus, e eu acredito firmemente que esse tempo que a gente tem perdido, embora você possa dizer assim, mas eu não me distanciei de Deus, eu também não. Tanto é que eu estou aqui hoje gravando esse vídeo para que a gente possa compartilhar um versículo só. A gente tem procurado fazer o mais resumido possível, para que não fique muito longo, para que todos possam estar ouvindo, né? E não fique muito tempo para você ficar na frente do celular, computador, da TV, onde quer que você vá assistir. Mas muitas vezes, e em muitos cultos, nós vimos que, não só os de quinta, os de terça, os de domingo, né? Que muitas vezes nós também tivemos que fazer online, essa convivência com os irmãos, esse achego um com os outros, né? Inclusive com um respaldo bíblico, né? Porque a palavra de Deus diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Talvez você esteja assistindo esse vídeo, esteja sozinho, e a Bíblia fala 2 ou 3 reunidos em meu nome. Dá para entender? Então é alguma coisa que a gente tem perdido e precisa se dar conta de que ele faz falta sim. É um tempo precioso, onde muitas vidas foram alcançadas, né? Conheceram o amor de Deus, conheceram um pouco mais da palavra de Deus. A gente sempre aprende, né? A gente fala que quando a gente vai trazer uma palavra, ela vem sempre primeiro para nós, para que depois vá a outra pessoa que esteja necessitando, porque a gente não conhece a necessidade da pessoa, mas Deus conhece. E muitas vezes ele fala através de uma pessoa, de uma criança, de um louvor, de um testemunho que vai de encontro à necessidade da outra pessoa que está ali compartilhando conosco, né? Então é uma coisa que eu gostaria de comentar com você, para que você meditasse também sobre isso, né? É algo que nos faz falta, muito importante, e logo a gente precisa vencer essa batalha, para que a gente possa estar conquistando esse tempo, para que a tempo e a fora de tempo a gente possa estar pregando da palavra do Senhor, porque se um dia vale mais do que 1000 outros, um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 dias fora, então cada dia que a gente perde de um culto, a gente está aí deixando para trás algo que é muito importante para a nossa vida. E embora eu já disse, tudo bem, nem você nem eu nos afastamos do Senhor, mas aquele tempo de comunhão juntos, de louvarmos ao Senhor, de poder participar
ouvir ali, estar juntos naquele momento, buscando a Deus, adorando ao Senhor, compartilhando os nossos testemunhos, né? Quantos testemunhos deixaram de ser dados nos cultos por a gente ter que fazer esse tipo de coisa, né? Não diz respeito a que eu tenha tomado decisão ou você tenha tomado essa decisão, mas comece a orar nesse sentido para que Deus coloque em nós novamente esse desejo de poder estar se reunindo, porque cada vez que a gente deixa de se reunir, né, a gente vai se afastando um pouquinho mais, né, e isso não pode acontecer, tá bom? Então eu comentei que a gente vai fazer uma oração, porque a Ieda, a filha da Olivia, né, pediu oração ontem, que ela estava no hospital, hoje continua no hospital, né, espero que já esteja praticamente de alta, né? Mas ela ainda pede oração. A pastora Elísia está com a sua irmã internada, né? Está no hospital, tá precisando de oxigenação. Então a Francisca, né? A mãe da outra Ieda, né? E também ela pediu oração para que a gente possa estar intercedendo, né? O Hugo havia pedido também por um amigo, o Bruno, né? A Marilene também havia pedido por um outro rapaz novo que teve um AVC, né? Então a gente vai, inclusive, fazer esse momento agora de oração, e eu quero que você também faça o seu pedido, né? Coloca agora diante de Deus, para que a gente possa, já que quando 2 ou 3 se reúnem, eu aqui estou em mais de um, nós estamos aqui em 3, podendo fazer essa gravação. Então há uma concordância aqui, que haja com você aí também, mesmo que você esteja sozinho, eu e mais 2 aqui, e mais Deus, somos 4, e você é 5, tá bom? Vamos orar então, eu quero orar pelo seu pedido e por esses pedidos que foram apresentados, tá bom? Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade em poder colocar diante de Ti, Senhor Deus, a nossa necessidade, aquilo que a Tua Palavra tem nos trazido, conhecer um pouco mais daquilo que é a Tua Palavra, lembrar, Pai, ó Deus, de tudo que é aquilo a Tua promessa, porque muitas vezes nós trazemos textos a qual nós já lemos, ouvimos, já pregamos a respeito disso, mas a Tua Palavra se renova a cada dia, e é por isso que ela é maravilhosa em nós. Então nós queremos declarar que a Tua bênção, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu poder curador, transformador, sarando vidas, transformando a situação, todo e qualquer propósito dos homens, derrotando, né, todo empecilho, todo embaraço, tudo aquilo que tenta parar o povo de Deus. Em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor visite essas pessoas nos hospitais, visite essas pessoas que estão enfermas, que estão, assim como nós, necessitando da Tua presença santa e poderosa. Uns para a cura, outros para a libertação, transformando, resgatando, sarando, fazendo das nossas vidas, Pai, aquilo que Te pertence, porque nós entregamos a Ti a nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E é isso que nós esperamos, que o Senhor faça o mais em nossas vidas, alcançando a cada um deles, e essa vida que conosco está orando também nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero aproveitar a oportunidade, hoje culto de quinta-feira. Domingo nós vamos ter um culto presencial, onde vamos participar de uma Assembleia Geral da diretoria do Ministério. Você deve estar recebendo esses avisos durante a semana nos grupos, né, da igreja, mas eu queria reforçar, embora eu sei que esses cultos de quinta-feira tá com uma audiência, vamos dizer assim, até que baixa, né? Poucas pessoas têm visto, mas você que tem ouvido, compartilhe com outras pessoas esse aviso, que no domingo, às 9h30 da manhã, nós vamos participar de uma assembleia. Essa assembleia foi convocada pela diretoria, o apóstolo Farid, a apóstola Helena, né? Vão estar lá e nós vamos estar tratando de alguns assuntos importantes para a igreja. Na assembleia, todas as pessoas que fazem parte da nossa igreja de Vila Matilde, que é a matriz, têm essa oportunidade de participar da assembleia, votando e participando das decisões a qual serão tomadas, tá bom? Então não falte, esteja lá conosco, para que a gente possa estar fazendo aquilo que certamente é a vontade de Deus, tá bom? Vai dar assim para você aquele prazer de depois dizer assim, eu participei de uma reunião em que foi resolvido isso, né? Eu não sei exatamente todos os assuntos que vão ser tratados,
mas o apóstolo e a apóstola vão nos trazer daquilo que eles têm programado para nós. Amém? E eu quero falar também hoje a respeito de uma outra coisa que em muitos momentos nós precisamos estar analisando o que tem acontecido. É a respeito de algo que parece estar esquecido, ou de que muitas vezes já aconteceu e em alguns momentos parece que não tem acontecido como deveria. Isso se chama fé. Eu digo isso porque muitas vezes a gente lê na Bíblia que nós sabemos analisar o tempo, né? Tem um texto que fala que nós olhamos para o céu e vemos que vai chover ou não vai chover. Você vê que nos últimos tempos tem tido tanta mudança climática, na questão da pandemia e outras coisas que foram modificadas através de uma coisa ou de outra, né? Que as pessoas falam assim, nunca aconteceu tal coisa, ou há muitos anos que não vem acontecendo esse tipo de coisa. Assim, 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 há muito tempo que não acontecia. Então quer dizer que já aconteceu. Quer dizer que já houve um tempo em que teve algo semelhante. Talvez não tenha chegado numa escala tão grande, mas chegou a próximo ou até mais do que tem chegado hoje. Isso em geral, tá? Não é só do clima, é de todas as coisas que tem acontecendo. Você pode analisar aí, a gente não vai comentar o noticiário, né, dos últimos meses, mas você pode observar que esse tipo de coisa tem sido muito diferente. E a fé nada mais é do que exatamente um assunto em que você pode observar que em muitos momentos nós temos mais fé do que outros momentos. Como que é isso? Me explica. Eu lembro que o apóstolo Farid fala assim, a respeito de fé, é uma coisa que a gente não compra na farmácia, não compra no vidrinho, né? Você tem para me prestar? Tem como você me arrumar um pouquinho? É como maná? Eu posso acumular para amanhã? Tem como eu estar guardando isso para usar amanhã, depois, o mês que vem, o ano que vem? Quem sabe em um momento especial que eu queira guardar na carteira, guardar em algum lugar? Não, né? A fé é uma coisa que a gente tem que exercitar. E muitas vezes parece que ela está esquecida. Assim como oração, leitura da Bíblia, louvor. Puxa, pastor, mas já sei de tudo isso. Mas será que a gente tem aplicado? Né? Vou fazer a leitura de um texto muito conhecido, para não dizer que a gente não leu nenhum texto a respeito da fé, tá bom? Todos sabem que no livro de Hebreus, né, no capítulo 11, se fala bastante a respeito da fé. Então eu vou pedir para minha filha Ana Paula para poder ler esse texto de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Depois eu gostaria que você lesse o texto todo na sua casa, na versão da Bíblia que você está acostumado a ler. Ela vai ler para mim na que eu estou acostumado, que é na linguagem da Bíblia Viva. E que você leia o texto todo, acompanhe lá, tem muitos outros exemplos, a gente vai comentar só alguns. O texto é grande para a gente não tomar muito seu tempo, tá bom? Então vamos acompanhar a leitura de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possamos ver adiante de nós. Que interessante, né? Eu vou dividir esse texto em duas partes. É um pouco diferente, né, do que você tem, né? Aí a tua pode estar escrito lá, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas prova daquelas que se esperam, né? Então dá na mesma, o mesmo texto. Então é a confiança, né? A certeza de aquilo que nós temos buscado vai acontecer. Será que é tudo isso mesmo? Será que tudo aquilo que a gente tem pedido é que realmente vai acontecer? Será que aquele texto que a Bíblia fala assim, errais por não conhecer as Escrituras? Talvez quando a gente não conhece muito bem as Escrituras, a gente não pode pedir exatamente tudo aquilo que a gente quer. Eu lembro que contaram uma piada na igreja, não sei se é piada ou um texto só para descontrair um pouco, né? Que o rapaz chegou no culto, um pouco antes do culto começar, e ele andou por toda a igreja, foi na livraria, foi lá na cantina, foi na igreja, foi lá em cima, passeou em todos os lugares. Quando começou o culto, deu uma olhadinha, sentou-se lá perto de algumas pessoas e por lá ficou.
E um pouquinho antes do louvor terminar, e o pastor estava subindo para pregar, o moço vira para uma pessoa que está ao lado e fala assim: puxa, eu vim aqui hoje buscar uma bênção, né? Que Deus me falou que eu vou receber uma bênção aqui, que a minha promessa está aqui hoje, né? E a pessoa que estava do lado falou: que bom, glória a Deus, né? Que realmente aconteça na sua vida, né? Então, eu vim aqui hoje porque eu quero encontrar minha Rebeca, eu quero encontrar uma namorada, uma esposa, né? Alguém para compartilhar, porque a palavra de Deus nos dá isso, tal, não sei o que lá, né? Ela pegou, falou: que interessante, legal, né? Vamos fazer o seguinte, espera o meu marido acabar de pregar e a gente conversa com ele. Eu lembro que contaram isso e eu, na época, eu fiquei pensando, eu falei: puxa, que interessante, né? Parece que muitas vezes as pessoas vão em busca de algo que realmente é necessário. Lógico que era necessário para o rapaz, ele estava em busca daquilo. Quem que ainda não fez isso, né? Todo jovem busca, né, uma pessoa. Mas a gente tem que buscar aquilo que a Bíblia tem nos trazido respaldo. Ele não tinha conhecimento de quem era, foi logo na mulher do pastor, né? E às vezes a gente vai logo numa coisa que não pode, porque não vai trazer bênção para a nossa vida. Porque eu não sei o dia de amanhã. Você está olhando para mim, não está? Está olhando para o vídeo? Eu não posso te dar bênção nenhuma. Eu posso invocar o nome do Senhor, como a Bíblia diz: em meu nome farão isso, né? Mas eu não sou detentor de dizer para você: olha, vai acontecer isso ou aquilo, a não ser que Deus me diga: olha, diga a essa pessoa, ou digo à igreja, ou digo a você, para que fale isso. Caso contrário, eu vou estar falando de mim, eu vou estar buscando o meu interesse, a minha necessidade, aquilo que eu quero buscar, aquilo que eu quero que aconteça na minha vida. Porque o texto fala da confiança das coisas que eu tenho pedido que vão acontecer, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? Você está olhando para mim, não está vendo a tua bênção, mas está imaginando que você tem sim algo que Deus precisa te abençoar. A bênção do Senhor para chegar na tua vida, né? E tem algumas coisas que a gente precisa observar e precisa aprender a buscar. No mesmo capítulo, no versículo 6, todo mundo já acho que já conhece esse texto. Depois, como você vai ler o texto que nós comentamos, você vai ver lá, em algumas Bíblias fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que nós agradamos a Deus? Diz para mim. Quando a gente começa a agradar a Deus, de que maneira? É adorando a Ele, é lendo a sua palavra, é buscando a sua presença, é buscando a sua vontade, é fazendo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida, ou simplesmente a gente tem feito como muitas pessoas: conheço a Deus, aceitei Jesus, compareço nos cultos, mas não sei nem o que é fé, não sei nem o que é comunhão, não sei nem o que a palavra de Deus diz, porque eu só ouço aquilo que está sendo dito ali na igreja. Não tive nunca, assim, o ímpeto de ir e olhar na minha Bíblia para ver se realmente estava escrito aquilo. Se realmente aquilo estava lá daquela maneira que foi colocado. Então, às vezes a gente vê que existem maneiras diferentes de a gente poder se achegar a Deus. Então, às vezes nós nos achegamos a Deus só com necessidades, só com pedidos, só querendo, né? Não é errado você fazer isso. Eu já falei muitas vezes sobre isso. Muitos textos da Bíblia a gente vê que aquelas multidões que acompanhavam Jesus só estavam atrás dele por causa do quê? Dos milagres, da multiplicação de pães, das curas que ele estava realizando, né? Daquilo que ele estava declarando. É errado querer isso? Não, não é. Lógico que não. Pode ser que a tua bênção esteja relacionada a uma dessas coisas. E não tem nada de errado em você ir atrás do Senhor, ao contrário. Tem que sim caminhar com Ele, andar junto. Porque cada pedacinho que você andar junto com o Senhor, cada vez mais nós vamos aumentar a nossa fé. Como? Às vezes não é nem a minha necessidade que está sendo alcançada, atingida, mas a vida do meu irmão, que eu sei que está precisando disso, eu vejo acontecer na vida dele. Aumenta a minha fé. Sabe, às vezes você quer saber o que é fé, como é que eu conquisto, como é que eu... Anda com Deus. Começa a procurar tudo aquilo que Deus tem falado para nós. Viva aquilo que a gente tem aprendido. Deixa Deus te usar para poder abençoar outras vidas, para poder trazer para você e para mim
um acrescentar do mover de Deus na nossa vida, fazendo com que a tua fé aumente e ela possa fazer com que outros também sejam alcançados. Você vê que maravilha quando você testemunhar a respeito daquilo que você alcançou com fé. Não naquilo que você queria, mas sim naquilo que Deus tem preparado para você. Naquilo que está com respaldo bíblico a respeito daquilo para a sua vida. Quando você for ler esse texto, você vai ver lá que lá traz alguns exemplos do Velho Testamento de pessoas que tiveram fé. Ele começa falando lá da oferta de Abel, que foi aceita, que ele ofereceu o melhor. Será que eu tenho oferecido o melhor para Deus? Eu só tenho ido buscar, mas na hora de ofertar, na hora de oferecer alguma coisa para Deus, eu não estou oferecendo nada. Ou estou oferecendo, né, como Caim, né, a pior coisa, aquilo que tem de pior, aquilo que tem de ruim, né? Eu só estou levando coisa ruim e só estou querendo coisa boa, né? Fala a respeito de Noé, que teve uma fé quando Deus não chovia, mandou construir uma arca porque ia haver um dilúvio, né? E durante muitos anos ele construiu aquela arca e tudo aquilo que Deus falou para ele aconteceu. Quantas vezes Deus falou para você que ia acontecer, mas está demorando e não aconteceu? Noé esperou muitos anos para que acontecesse aquilo. Ele não esperou parado, tá? Pode ser que você esteja parado aí esperando que isso aconteça. Dê um passo de fé, vá fazer com que isso aconteça. Noé pôs a mão na massa, foi fazendo exatamente como Deus mandou. Cada detalhe, cada centímetro, cada pedacinho daquela arca, Deus tinha dito para ele como fazer. E ele não parou, ele pôs a mão na massa e foi em busca daquilo que Deus tinha colocado, né? Fala um pouco de Abraão, né, da fé que ele teve, de levar seu filho Isaac, seu único filho, aquele que ele alcançou na velhice, que já não tinha nem ele nem sua esposa, Sara, condição de poder gerar uma criança. A fé que ele teve de que Deus ia cumprir, cumpriu, né? A Sara até deu risada quando os anjos falaram que ela ia engravidar, mas ela depois teve fé naquilo que Deus colocou. Então, são muitos outros, Enoque, né? Fala de Enoque também logo no começo, né? Que Deus levou. Então, assim, faça você aquilo que Deus tem colocado para você. Busque a fé, como a Bíblia fala, né? Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos a esse monte, passa daqui. Então, diga hoje para a tua necessidade, né? Para ir longe, né? A gente já se avançou um pouco, mas eu ia falar um pouquinho também a respeito daquilo que Jesus fala a respeito do seguinte: haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Será que essas pessoas que estão aí hoje à espera de algo do homem, algo da ciência, algo de que venha acontecer, será que essa é a nossa esperança que possa vir? Não. Nossa esperança tem que estar em Deus, naquilo que o Senhor tem colocado para nós, porque Ele provê todas as coisas para nós ao tempo certo. Todas as coisas estão sujeitas a Deus. E tudo aquilo que é necessário para nós, com certeza Ele vai prover. Ah, é difícil esperar? Eu concordo com você. Mas tudo tem o seu tempo. Deus falou que tem tempo para todas as coisas. Então, ao tempo certo, Deus não chega atrasado, adiantado, mas Ele chega na hora certa. Ele faz com que a tua fé possa ser validada no poder do nome do nosso Senhor. Amém? Que você fique com esse texto de meditação, esse texto de Hebreus, capítulo 11, que você leia ele todo, algumas referências em Mateus 24, em Lucas 18, que falam também a respeito da fé. Busca lá, tem outras referências, mas que, no geral, você possa enxergar que o Senhor tem colocado na sua vida a oportunidade de você estar trazendo, não só para você, para mim e para aqueles que nos rodeiam, o estar junto com Deus, aumentando a tua fé e a minha fé, com a promessa de Deus na tua vida se cumprindo e sendo abençoado. Amém? Que você fique com Deus, que você tenha uma boa noite, que Deus visite a tua casa, visite o teu lar, que você seja próspero, que Deus possa trazer cura, libertação, transformação para a sua vida, restaurando, resgatando aquilo que muitas vezes
Parece que está esquecido, mas está dentro de nós, que tudo que Deus colocou é bom para a nossa vida. Amém? Eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Fica com Deus, na paz do Senhor.